Depois que a staff do Real Sears começou a compartilhar mais sobre o que tá acontecendo nos bastidores do jogo, eu posso te dizer com certeza, o jogo vai ser insano, vai ser incrível. E no meio dessas informações que eles têm liberado pra gente, cara, a gente descobriu algumas mecânicas insanas, como você vai poder simplesmente ficar doente, infectar os outros, poder ser médico e também trollar por meio de ligação, isso mesmo. Mas se você tá em dúvida do que tá rolando, vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo. A primeira parte do que eles falaram no Dev Notes eu já liberei outro vídeo, então se você quiser assistir, só dá um pulo nele que você vai entender o que teve antes disso. Mas agora nós vamos começar de um ponto onde vamos falar primeiro sobre as doenças do jogo e também como é que vai funcionar as tempestades. E você pode observar um detalhe muito interessante, cara, que é simplesmente o próprio Capitão Bad, tá ligado? Explicando alguns detalhes pra gente sobre isso. Você pode ver duas imagens aqui, então a gente vai dividir entre essas duas imagens pra falar sobre. Primeiro nós vamos falar sobre essa leve tempestade que vai estar acontecendo e também sobre exatamente esse NPC que tá aparecendo aqui pra nós. Na continuação da mensagem, basicamente ele pede pra gente ignorar esse NPC que aparece, por causa que ele é chamado de Jimmy, mas é só um NPC de teste, então não necessariamente vai estar no jogo, mas ele ainda fala aqui, ó, que tem trabalhado tanto em biomas, temporadas e também em progressão de doutor, de médico e assim por diante. Mas vamos primeiro ver esse vídeo, que é exatamente sobre essa tempestade leve. E aqui nesse vídeo, mano, ele mostra um detalhe muito interessante pra gente, que é exatamente como é que vai funcionar essa tempestade leve, onde mostra como o NPC vai estar sendo molhado, vai estar se molhando, como é que ele vai ficar encharcado, como a água vai estar caindo, também os relâmpagos ao redor e também como você observa os outros NPCs estão se molhando junto. Então, literalmente, no momento que você estiver ali tomando chuva e assim por diante, você vai estar se molhando dentro do Real Sears. E é interessante como isso aqui vai funcionar, porque eles explicaram um pouquinho mais pra frente como é que isso aqui vai estar rolando. E aí, junto com esse vídeo aqui, mano, nesse Dev Notes, eles simplesmente explicaram alguns detalhes pra gente, tá ligado? Você pode observar que simplesmente os NPCs não vão estar tendo o visual molhado, pelo menos por questão de otimização, tá ligado? Pra ter uma performance melhor dentro do jogo. Então sim, vai estar sim tendo uma interação com os NPCs, a chuva ali ao seu redor, mas nem todos eles vão estar tendo vão ficar todo molhado, tá ligado? Vão ficar todo esbarrotado de água. E tem um detalhe interessante, o VFX vai estar chegando sim na gente, mas eles vão estar molhando aos poucos, de acordo com o passar do tempo e também com pequenos detalhes que vai estar mostrando a água na gente. Então não, se você tá vendo esse vídeo aqui agora, achando que você vai ficar molhado nessa quantidade aqui, que vai estar caindo água de você de forma absurda, ou que vai estar caindo dessa forma para qualquer NPC no jogo, não, você vai sim se molhar, você vai sim ficar molhado ali, vai ficar encharcado, mas com o passar do tempo. Então se por um acaso você chegar aqui, simplesmente ficar na chuva e do nada for pra dentro de uma casa, você vai secar mais rápido, tá ligado? A água vai sumir logo do teu corpo. Mas se você passar muito tempo na chuva, aos poucos você vai ficando molhado, vai aparecendo gotas em você e assim por diante. Então é assim que vai estar funcionando a chuva. E um detalhe interessante é que simplesmente, como eles mesmos falaram, isso daqui é só uma pequena tempestade, tá ligado? É uma tempestade leve. Então basicamente vai ser assim que eles estão planejando que isso aqui funcione. Mas lembra que eu falei sobre progressão de médico que eles falaram aqui? Então, eles disseram pra gente poder esperar muitas doenças sendo adicionadas pra você poder evitar ou até mesmo pegar por meio de aventuras ali, por meio de Flash Route ou até mesmo por meio do Common Cold, que é basicamente resfriado. E aí ele deu até mesmo um exemplo pra gente aqui do Choppa, tá ligado? Porque aqui mostra pra gente que realmente nós vamos poder ser um médico ali dentro da tripulação, ser um médico dentro do jogo, onde a gente vai poder estar se curando e curando os outros ao redor também. Mas ele deu um exemplo aqui de uma mecânica insana. Você vai poder ficar doente, mas você também vai poder contagiar os outros. Por exemplo, ele fala aqui, ó, exemplo, se você por um acaso tossir no marinheiro, ele simplesmente vai te dar uma surra, sim, você vai apanhar pro marinheiro. Mas se você estiver ali tossindo em players, em outros jogadores ou em NPCs, você pode sim infectar eles. E ainda fala que é com uma pequena chance, você tem chance de fazer isso, pode ser que funcione, pode ser que você infecte aquele cara ali, aquele NPC, outro player, mas pode ser que não aconteça. E tem um detalhe ainda que eles falaram aqui, que ele falou que a maioria dos NPCs vão estar ali de uma forma diferente, tá ligado? Pra poder mesmo estar com a proteção ali nos marinheiros, pra eles não serem contaminados e assim por diante. Então sim, cara, foi literalmente duas mecânicas de uma vez só pra gente, tanto a tempestade leve, que você vai estar se molhando, mas na hora que estiver no jogo vai ser um pouquinho mais tranquilo do que a gente tá vendo, tá ligado? Não vai ser tão pesado assim, claro que dependendo da quantidade de chuva que for, você vai se molhar mais rápido, mas o que mais me empolgou aí, obviamente, foi você poder ser médico,
você poder pegar uma doença e contaminar os outros, ou você ter que evitar tomar muita chuva porque você pode ficar resfriado, é simplesmente insano. São mecânicas que obviamente vão fazer você ficar preocupado em tomar chuva, vai fazer você ficar preocupado em tomar qualquer água, vai fazer você ficar realmente preocupado com o que você vai estar fazendo dentro do jogo. Então é insano, é insano. E outra coisa que é insana é simplesmente a iBooks, cara, que é a melhor loja de Robux e Game Pass que você pode encontrar em qualquer local do planeta. Você pode encontrar lá por valor muito mais barato do que você encontraria em qualquer outro lugar, e também no Roblox, bem mais barato do que é no Roblox, é seguro e não demora para entregar para você. Só que fica muito mais barato se você ainda usar o meu cupom chamado SK, que te dá 5% de desconto em qualquer compra. E para você poder usufruir desse cupom e também da iBooks fazendo suas compras melhores ainda, é só dar um pulo na descrição desse vídeo que tá lá o link escrito iBooks, ou simplesmente pegar esse QR Code que tá girando na tua tela e você simplesmente vai cair diretamente lá na iBooks. Então seja feliz e faça bom uso. Mas se você acha que acabou aqui por enquanto as informações, não, você tá errado, tá ligado? A gente vai deixar isso daqui um pouquinho pra depois, por causa que esse detalhe aqui, eles falaram sobre um outro detalhe que tá cá embaixo. Então para aí que nós vamos falar sobre isso. E aqui embaixo, logo depois dessa imagem, um dos devs simplesmente explica pra gente que a visão do jogo deles era sempre ter essa qualidade de arte, tá ligado? Esse estilo de arte em alta qualidade e assim por diante. Então eles só estavam escondendo o visual até agora. E ainda tem um detalhe interessante que o Captain Bad falou aqui, que por questões de otimização, tudo que foi bem feito ali em 2024, eles vão estar explicando melhor pra gente ali no filme 3 e tudo mais. Vai estar passando por uma sessão de poder observar de como eles estão ali e se precisar de alguma mudança. E ele diz que mantém os olhos bem próximos disso, de tudo que está sendo feito, de tudo que está sendo otimizado por ele mesmo, justamente para poder ficar em completa sincronia com o que está sendo feito agora e com o que foi feito em 2024. E ainda falou que ele tem trabalho para fazer exatamente com algumas zoans que tem dentro do jogo desde 2023. Então eles vão estar mexendo ali bastante em coisas mais antigas para deixar otimizado e bem boa. Então dá pra gente entender isso, e ele pede para que nós tenhamos paciência, porque realmente o jogo está sendo constantemente trabalhado. E, inclusive, nesse momento que ele digitou essa mensagem, ele estava voltando a trabalhar e logo depois liberou pra gente essa fotinha aqui, onde mostra exatamente o tempo que eles estavam trabalhando ali em cal e fazendo o trabalho deles, obviamente. E continuando com as informações, cara, simplesmente nós temos algumas mudanças acontecendo com o NPC do CIA 3, onde vai estar tendo os navios celestiais e também as bestas celestiais. E ele falou que estava trabalhando nisso e mostrou aqui um NPC parado no meio, provavelmente, de uma ilha do céu, e você pode observar alguns detalhes sobre isso, que simplesmente eles estavam trabalhando em toneladas de bugs, justamente para poder mostrar ali pra gente as coisas e assim por diante. Inclusive disse que vai fazer um showcase de uma batalha de navios versus também animais celestiais, tá ligado? Onde você vai estar ali vendo como é que vai funcionar essa mecânica, e também eles vão mostrar quando estiver mais polido, quando estiver um pouco mais pra frente. Só que um detalhe interessante, mano, é que ele falou que simplesmente quando tava polindo esse NPC pro CIA 3 e tudo mais, eles também adicionaram algumas mecânicas para você poder estar trabalhando ali exatamente nas pontes que vão estar atravessando as ilhas do céu, onde você vai ter que ir de uma ilha para outra ali usando uma ponte. E falou que é para você ter certeza de não virar ao lado do vento ali, para a direção do vento, senão você vai ser voado para fora, vão te jogar para fora da ponte. E aí ele liberou esse vídeo daqui pra gente, cara, onde a gente tem uma noção de como é que vai estar funcionando isso, tá ligado? Dá pra gente observar que o vento tem tanta força na ilha do céu, é tão forte que se você ficar parado, você é arrastado, tá ligado? Então você tem que ficar contra o vento, justamente para conseguir continuar indo para frente, por causa que o vento vai estar te jogando pro lado. Sim, ele vai estar te arremessando. E o interessante é que se você for para a direção do vento, você facilmente vai cair. Mas agora tem uma explicação muito interessante sobre isso daqui, tá ligado? Porque ele falou pra gente, ó, a corrida vai estar sendo desabilitada enquanto você está nas pontes de level alto, o que vai fazer você ter mais chances de poder ali sobreviver, já que é perigoso. Só que ele falou que simplesmente tem sim uma prevenção para você poder cair e não ir direto pra água, tá ligado? Você poder voltar ali, literalmente pra dentro da ilha, pra ponte, assim por diante. E você pode observar que exatamente isso acontece no final desse clipe. Ele tá simplesmente ali batalhando contra o vento, sendo arrastado e assim por diante, e aí do nada ele começa a andar, e nessa andada aí, ele tá indo exatamente pra beira do precipício, vira pra direção do vento e simplesmente cai, tá ligado? Ele cai, sim. Só que você pode observar que ele simplesmente puxou aí um bagulho, que eu esqueci o nome, que vai ajudar ele a pegar exatamente a onda do vento ali, tá ligado? Ele pega a onda do vento e retorna justamente pra Ilha do Céu, ele volta pra onde ele estava, então você não vai cair direto na água. E após explicar essa mecânica insana pra gente, ele explicou um pouco mais pra gente, tá ligado? Sobre um detalhe que inclusive tá rolando discussão dentro da comunidade, onde basicamente estavam dizendo do Hellseer ser um jogo
3A, tá ligado? Basicamente AAA, onde ali ele fala no filme 3, no filme 1, na verdade, que eles estavam com o objetivo, sim, de fazer uma qualidade do jogo próximo a um jogo AAA, onde basicamente teria uma grande quantidade de investimento e também vários desenvolvedores trabalhando. E aí fala um monte de coisa aqui, explicando pra gente que tava tendo uma treta absoluta e absurda, na verdade, que exatamente aqui eles só tinham 5 desenvolvedores oficiais, então 7 ao total contando com ele e o irmão dele, e basicamente no final ele fez até um resumo pra gente, onde ele basicamente falou: a gente não demite pessoas por causa que eles nunca foram contratadas, nós basicamente testamos elas e deixamos elas ir embora, a gente já foi muito escamado no passado e isso é exatamente o nosso primeiro jogo, onde nós estamos fazendo ali a navegação, contratando e também trabalhando com outros. Então Helsias é um indie game, então, ou seja, nós estamos observando aqui que eles estão explicando que não, eles não têm uma equipe gigantesca, são 7 pessoas contando com ele e o irmão dele trabalhando absurdamente, e não é uma empresa ali que está envolvida com muita gente trabalhando, eles contratam sim algumas pessoas, mas não mantêm elas para poder tá lá, tá ligado? Eles testam para ver se funciona ali para eles, e às vezes não funciona e eles não mantêm. E agora, cara, simplesmente nós saímos dessa explicação aqui de uma tretinha que tava rolando entre eles, nós vimos aqui como é que tá funcionando ali, muitos detalhes sobre como você vai andar ali exatamente nas Ilhas do Céu e assim por diante nesse vídeo aqui, mostrando mais pra gente, mas eles continuam dando atualizações pra gente sobre esse detalhe, que é simplesmente que você vai estar sim tendo mais mecânicas ali no céu. Ele falou que tá polindo mais ainda, que tem muita coisa pra poder polir e encontrou alguns bugs ali nos últimos minutos no NPC e assim por diante. E liberou essa imagem aqui pra gente, onde mostra meio que uma animação de um navio aqui, tá ligado? Mostra aqui um monte de ar, tá ligado? E aqui é um navio bem na frente deles. Só que se você tá em dúvida de como é que isso aqui tá funcionando, é que tem um balão, tá ligado? Que aparentemente tá segurando o navio. E se você tá em dúvida de como isso aqui vai funcionar, eles explicaram um pouquinho mais à frente, onde eles simplesmente mostraram pra gente como é que vai ser pra você poder spawnar assim, como é que você vai summonar o navio ali no ar. Ele basicamente vai jogar aquele pergaminho lá no meio do céu e vai simplesmente vir um navio do quinto dos infernos lá do céu, caindo, e ele vai voltar exatamente pra altura onde você tá spawnando ali, pra você pular dentro dele e poder navegar no céu. Então sim, se você poderia exatamente usar isso daqui pra poder ir pular lá na água, ativar ali o submarino, ativar um navio, jogando um pergaminho, da mesma forma vai funcionar no céu. Você vai spawnar e simplesmente o navio vai estar aparecendo na sua frente. E um detalhe meio pai ali, cara, é que eles estão passando sim por dificuldades com o Roblox, tá ligado? Ele fica dizendo que às vezes fica travando, fica meio lento enquanto trabalha no Helsias por causa do estúdio do Roblox, que fica jogando ele pra fora, ele tem que entrar várias vezes pra poder melhorar. Inclusive, compartilhou até um link pra gente aqui de um Dev Forum, que é basicamente um local onde os devs conversam e assim por diante, e aqui mostra que tá realmente tendo problemas com as texturas dificilmente carregando, tendo problema ali pra poder carregar. Mas agora sim, nós podemos falar sobre o trote. Sim, vai estar tendo trote dentro do Helsias. Se liga nisso daqui, mano. Ele basicamente falou exatamente aqui de novo, dizendo que as atualizações do Roblox estão complicando cada vez mais eles e tudo mais, mas só que eles sim continuam virando essas atualizações ruins do Roblox para poder mostrar que eles conseguem inovar, e mostraram pra gente como é que vai funcionar o telefone, sim, mostrando algumas coisas ali e assim por diante. E ele falou que via alguns comentários dizendo que eles não reconheciam mais o Helsias por causa da qualidade que tá melhorando tanto. E aqui mostra pra gente exatamente um local onde ele está segurando um dos telefones, o Dendemushi, onde basicamente você vai poder se comunicar com outros piratas, com marinheiros e assim por diante, mostrando aqui como é que tá. E ele fala assim, ó, Black Lotus, os piratas do Black Lotus estão conectados, temos um problema próximo, nós precisamos de alguém que nós confiamos, e assim mostra mais ali como é que tá funcionando. Isso aqui é bem interessante, mostra onde eles estão, isso aqui tá muito bonito, e também mostra que vamos poder, eu acredito que vamos poder escutar, e também vamos poder ver as mensagens por meio do Dendemushi dentro do Helsias. E tem um detalhe interessante cá embaixo, mano, onde simplesmente ele mostrou que nós vamos poder passar trote dentro do jogo. Basicamente é exatamente essa legenda, ó. Nós podemos sim ser escamados, ter ligações sendo escamados nos nossos snail phones, que é basicamente nos telefones de caracol. E aqui ele mostra pra gente um exemplo de como nós vamos poder ser escamados, onde basicamente um cara manda mensagem assim, ó, você precisa pagar o seu contrato do navio por causa que dá simplesmente pra expirar, então por favor, continue na ligação para poder pagar, tá ligado? Então, se você tá acostumado a receber ligação ali exatamente da Vivo, da Claro e assim por diante, então você também vai estar rolando isso
dentro do Real Sim, você vai ser literalmente escamado. Claro, você pode não ser um cara que vai receber uma ligação dessa, simplesmente por causa que você vai ser um pirata e vai estar roubando os navios, vai estar simplesmente fazendo coisa errada dentro do jogo, então você não vai ter que estar pagando nada pra ninguém. Mas se você for um marinheiro, for um médico, for algo do tipo, você meio que vai poder receber esses trotes e ficar em dúvida se realmente precisa pagar ou não. Mas essas foram todas as novidades que nós tivemos do Real Seas, tá ligado? Nós vamos poder sim pegar doenças, vamos ter uma tempestade leve, por enquanto foi a única que foi mostrada pra gente, mas eles estão trabalhando em biomas e também em temporadas ali, exatamente outono, inverno e assim por diante. Nós também tivemos mais detalhes de como é que vai funcionar as coisas no céu, e é insano isso daqui de verdade, me deixa muito empolgado pra poder ver mais sobre como isso vai estar funcionando. Vimos mais ali sobre trotes e também alguns detalhes ali dos bastidores e dificuldades que eles estão passando, mas definitivamente é uma coisa muito interessante o que o Real Seas está fazendo, e esse jogo vai ser completamente insano. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like nesse canal e inscreve também, fica atento, entra no meu grupo do Discord, mas é isso, muito obrigado e tchau!